Sempre que alguém carrega a verdade e se cala, haverá vozes propagando o erro. Depois de muita conversa, os 3 amigos de Jó finalmente desistiram de argumentar com ele. Veja bem, Jó não se justificava no sentido de negar a Deus ou afirmar que ele era perfeito e sem pecado. O que ele fazia era defender a sua integridade e questionar por que ele estava sofrendo, já que sempre procurou viver de uma forma justa diante de Deus e não aceitava as acusações deles. Mas havia alguém que ainda não tinha falado nada até então: Eliú. Eliú estava ali ouvindo tudo, mas seu coração estava inquieto. Ele estava indignado. O motivo pelo qual Eliú tinha ficado em silêncio até aquele momento era simples. Ele era mais novo. Ele acreditava que os mais velhos deveriam falar primeiro, pois em sua cabeça a idade trazia sabedoria. Mas enquanto ouvia, percebeu algo importante. A verdadeira sabedoria não vem apenas dos anos vividos, mas do espírito que Deus coloca dentro de cada um. Então, finalmente, Eliú decidiu se manifestar. E ele disse: Eu sou jovem e vocês são mais velhos, por isso fiquei receoso e esperei a minha vez. Achei que a idade trouxesse entendimento, mas agora vejo que não são apenas os mais velhos que sabem o que é certo. Eu prestei atenção em cada palavra de vocês e esperei pacientemente, mas percebi que ninguém conseguiu provar que Jó estava errado. Nenhum de vocês apresentou um argumento convincente. Eliú continuou firme em suas palavras. Agora que vocês se calaram, será que devo continuar esperando? Não. Eu também vou dizer o que penso. Meu coração está cheio, como um vinho preso numa garrafa lacrada, prestes a estourar. Se eu não falar, parece que vou explodir. Nós meio Eliú. E ele deixou claro uma coisa: mas saibam disso, eu não vou bajular ninguém, nem vou tomar partido por conveniência. Se eu tentasse agir assim, o meu próprio Criador logo me corrigiria. E assim Eliú se preparava para falar, trazendo uma nova visão para aquela longa discussão entre Jó e seus amigos. Ele diz que Deus fala de várias maneiras, seja através de sonhos, visões ou até do sofrimento, para ensinar e corrigir as pessoas. Ele sugere que o sofrimento de Jó pode ser um meio pelo qual Deus está tentando ensiná-lo ou livrá-lo de algo pior. Diferente dos outros amigos de Jó, Eliú não diz que Jó está sofrendo porque pecou, mas que Deus pode usar o sofrimento para um propósito maior. Lá no capítulo 36, ele vem enfatizando que Deus ensina disciplina através das dificuldades e que os justos, quando passam por provações, devem aprender a crescer em vez de se rebelar contra Deus. No final, Eliú exalta a majestade de Deus na criação, falando sobre o controle divino sobre as estações do ano. Ele mostra que o ser humano não consegue compreender totalmente os caminhos de Deus e que a única resposta que nós podemos ter diante da grandeza do Senhor é o temor e a adoração. Agora, o mais interessante aqui é que depois que Eliú termina de falar, o próprio Deus entra em cena e responde Jó no meio de um redemoinho. Isso sugere que entre os discursos dos amigos de Jó, Eliú foi o que chegou mais perto da verdade. Deus é justo, soberano e pode usar o sofrimento para ensinar e moldar as pessoas. Eliú não é repreendido por Deus no final do livro, ao contrário dos 3 amigos de Jó. Isso indica que as suas palavras estavam mais alinhadas com a verdade, embora ele também tenha falado de uma forma dura. O discurso de Eliú prepara a chegada de Deus. Olha que coisa mais preciosa. Eliú também falou com firmeza, mas as suas palavras tiveram um impacto real. Embora ele se visse como o menor entre os outros, foi quem mais se alinhou com a verdade. Talvez até hoje você tenha se calado, porque você se sente incapaz. Mas se for você que Deus quer usar para preparar o caminho para que ele se manifeste, a verdade precisa ser dita, com humildade e temor, mas também com coragem. Enquanto Eliú permanecia em silêncio, outros falavam coisas que não eram verdadeiras. Sempre que alguém carrega a verdade e se cala, haverá vozes propagando o erro. Não se cale, fale com sabedoria, mas fale.